conjunto de ensinamentos, de doutrina, que determinam, que mostram o quê? A característica, o perfil de quem pertence ao povo de Deus. Confiar em si, porque ele não tem recurso. Ele então passa a confiar inteiramente na graça, na bondade e na misericórdia de Deus. Então o cristão é um indivíduo que, ao se perceber pobre de espírito, não confia no quanto ele pode ser bom, no quanto ele pode amar, no quanto ele pode orar ou jejuar. Ele confia única e exclusivamente em quem? No fato de que, para que ele possa agradar a Deus e ser aceito por Deus, só é possível se ele se apegar na graça de Cristo. Só que ao mesmo tempo que ele vê isso, confiando somente em Cristo, ele faz o quê? Ele também, ao se ver pobre, também chora. Ele chora de quê? De tristeza, de arrependimento, por quem ele é. E ao chorar, então, ele é o quê? Ele é consolado. Assim que ele chora, ele é alguém, então, que está caminhando para quê? Alguém que já foi aprovado pela graça, que chora os seus pecados, e agora é alguém que percebe o quê? Que passará a ver o mundo numa outra perspectiva. E então vai ter alguns sentimentos, vai ter alguns anseios. Mas antes mesmo desses anseios, ele precisará o quê? Ser manso. Por que ser manso? Porque é na mansidão que ele não agirá de forma abrupta diante das possíveis leituras que ele fará da realidade. Como que? Ele terá o quê? Fome e sede de justiça. E tendo fome e sede de justiça, se ele não for manso, ele pode correr os riscos de ir para os extremos. Como falamos aqui na semana passada, ele poderá ir para o extremo do quê? De olhar para o mundo e ver corrupção e ficar o quê? Chateado, frustrado, aborrecido. E então querer agir, dando um jeito por mão própria para resolver a situação do mundo. E ele não vai conseguir resolver. Virá frustração. E então é tentar fazer o quê? Talvez a se acomodar, a se conformar com esse mundo como está. Já que não vai mudar, então talvez o melhor é caminhar por esse caminho. Então a mansidão faz com que esse indivíduo que se percebe agora como alguém que zelará por justiça, a fazer o quê? A entender que para conquistar uma terra, um mundo, numa realidade de justiça, de coerência, não será suficiente apenas o meu esforço. Tem que fazer o quê? Confiar e esperar em Deus, como aquele que de fato irá restaurar todas as coisas. É assim então que vem mais um elemento, mais um degrauzinho nessa construção da idade do cristão. Qual? O degrau da fome e sede de justiça. O sermão, ou então o texto, também está dividido em três partes. A primeira é como é feliz o indivíduo que tem o quê? Que tem fome e sede de justiça. Ele é feliz, primeira parte do texto. Ele tem aqui virtudes, o quê? Fome e sede de justiça. E por fim, ele será completamente satisfeito por Deus. Ele será completamente saciado por Deus.
Agora, como estamos falando do cristão, o que a gente vê aqui? Primeiro, bem-aventurado, então feliz é o indivíduo que tem o quê? Fome e sede de justiça. Primeiro dizer a vocês que o homem é uma fome, o homem é uma sede, o homem é um anseio ambulante. Inclusive, quando se pensa no homem, se pensa como uma nefesh, como um desejo ambulante. O ser humano ele é um desejo ambulante. É alguém que vive. Todos nós, como seres humanos, vivemos com anseios, vivemos com desejos, vivemos buscando algo que nos sacia, que nos satisfaz. A famosa crise existencial, ou então a sede existencial, a sede por algo que nos sacia, por algo que nos complete, por algo que nos torne gente que encontra sentido na vida, propósito na vida, e por causa dessa sede, desse desejo que nós somos, de forma ambulante, o homem passou a fazer o quê? Passou a tentar encontrar algo que sacia em muitas coisas. Então nós vemos os homens fazendo o quê? Buscando saciar-se em muitos lugares. Por exemplo, alguns estão buscando saciar essa fome que nós somos, essa sede que nós temos, esse anseio, esse desejo que temos, com muitas coisas, como o quê? Alguns entregam as prazeres da carne, alguns entregam meramente a viver de forma libertina, e outras vezes não é de forma libertina, é apenas, por exemplo, se entregar a uma vida regalada, descansada, vivendo para si. Outros se entregam, por exemplo, a uma vida correta, toda certinha, sem erro algum. E então passam a se entregar àquilo, ele vira, trabalha de forma excessiva, ele vira, passa a ser apenas um workaholic, em que todo dia estamos de quê? De todo mundo certinho. Em nome de encontrar naquilo algo que sacia, preenche esse desejo ambulante que nós não somos. Outros se entregam a muitas outras coisas. Por exemplo, o homem passou a buscar riqueza para saciar, passou a buscar conhecimento para saciar, passou a buscar muitas coisas. Mas quando você olha para esse texto e você vê o cristão, diz Jesus, feliz. No caso, o cristão é um indivíduo que tem fome, que tem sede. Mas que fome? Que sede? A fome dele, a sede dele, é porque é agora por justiça. O que isso quer dizer? O cristão é um indivíduo que tem fome, que tem sede, que tem anseio, assim como todo ser humano. Ele tem desejos, ele tem anseios, ele tem também o quê? Ele anseia. Só que diferente do não cristão, o cristão anseia o quê? Anseia por coisas espirituais. Anseia por virtudes espirituais. O desejo do cristão não é mais parecido com aquele que não é cristão. O desejo do cristão é o quê? É aqui. Qual é o desejo dele? Fome. A fome aqui é aqui. É justiça. Ele tem desejo. Ele tem fome. Ele tem anseio. Mas o que é que ele anseia? O anseio dele é justiça. Algumas versões não traduzem como justiça. Traduzem como que? Traduzem como fazer a vontade de Deus. Algumas versões como que, olha, o bem-aventurado é o homem que deseja, que tem fome, que tem sede de fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus.
fazer aquilo que Deus quer que a humanidade faça. E aqui então há uma transição, uma diferença entre o desejo de todo ser humano que não tem Deus, que deseja o quê? Muitas coisas. Alguns vão para a prostituição, vão para querer ficar rico, a ambição, uns se entregam, por exemplo, às questões estéticas, tem uma aparência exuberante que chama a atenção. Alguns na roupa, você vê o angolano, o brasileiro, quando fica assustado. O angolano é muito vaidoso. Meu pastor do Brasil, ele vai em Angola umas 3 vezes. Quando ele vem para o angolano, tem aqueles blazes assim, porque o angolano é vaidoso. O angolano é por natureza, mesmo sem ter condições, sem ter muito, ele só vai ver que ele dá um jeito de aparecer muito bem vestido. Meu Deus, é como então? Ele está com dívida não sei onde, mas o blazer. Por quê? Porque o homem é o que se tornou um indivíduo que anseia, deseja o equilíbrio. Ele é isso. Mas o cristão é alguém que o seu desejo, qual é? Não é mais algumas coisas carnais. Ele não anseia, não deseja, não está buscando, não está correndo atrás de meras coisas carnais. Ele não está lutando, por exemplo, para conseguir se ver agora o grande conquistar com aquelas roupas que chamam a atenção. Não, ele vai saber como modestia. Ele vai ter boa roupa, ele vai vestir bem. Ele não é alguém, por exemplo, que está atrás de riqueza, virar milhão, não. Ele busca o mínimo para ter qualidade de vida, boa condição, estar muito bem com a família e também servir os outros. Mas ele não vive ambicionando algumas coisas. Ele não vive, por exemplo, como se entregando à carnalidade, ansiando ter muitas mulheres. Meu Deus, esse nosso mundo agora da internet, em que as modas ficam a vender os corpos. Não, porque ele anseia? Ele anseia por justiça. Ele anseia por aquilo que é reto. Ele anseia por aquilo que é a vontade de Deus. Qual é o seu anseio? O anseio dele é viver. O anseio dele é ver. O anseio dele é caminhar de tal forma que a justiça seja vivida e aquilo que é a vontade de Deus se materialize. Feliz é o homem que está buscando, que está desejando, que o seu desejo, o seu anseio, aquilo que lhe move, aquilo que é seu alvo de vida, não é outra coisa a não ser agradar a Deus. Ver aquilo que Deus tem estabelecido se cumprir. Portanto, um desejo, uma fome, um anseio diferente do mundo, diferente de quem não encontrou o Senhor, diferente de quem não pertence ao reino. Só que a palavra justiça aqui, ela tem pelo menos, possivelmente, 3 direções. Justiça legal, justiça moral e justiça social. Justiça legal é a justiça mesmo, por exemplo, do país. O que o cristão, ou o homem que foi encontrado pelo Senhor, é alguém que tem fome de fazer o quê? De onde ele mora, do país em que ele está, o que ele quer ver? Ele quer ver justiça. Ele olha para os tribunais, ele quer ver a justiça. Ele olha para o mundo aqui, ele quer ver o quê? Se coloca em prática justiça legal. Mas também é justiça o quê? Também é uma justiça moral. Tem a ver com o quê? Com a prática correta, a prática santa. Ele anseia, ele deseja com uma vida santa, em que a justiça, em que ele com a moralidade, o padrão de vida, o comportamento, a forma como se vive. Ele anseia caminhar em santidade, ele anseia viver, não entregue à carnalidade, não entregue ao pecado, mas entregue ao quê? A vida reta, ao comportamento correto. Ele espera que nas conversações comerciais entre, por exemplo, um cliente e o empresário,
emprego, muita gente contrata a pessoa e faz o quê? Subcontrata. E normalizamos pagarem para alguém 15 mil, 20 mil, 25 mil kwanzas. Olha, isso aqui é um absurdo tremendo. E a pessoa ainda mora distante, tem de vir de táxi. Como é que alguém vive com 15 mil kwanzas? Mas eu acho que temos sim, mas não deveríamos dar isso com normalidade. Nem o governo, nem quem paga. Eu sei que às vezes não tem outro caminho. Ele é segurança e ele recebe 22 mil kwanzas. Não faz sentido. Só que não é só o patrão que pode explorar. É também o empregado que é pago e faz o quê? E desfaz. Eu vi um vídeo de um chinês que diz que pagava tudo certinho, que diz que cuidava tudo certinho com o dele, mas os angolanos faziam o quê? Roubavam dele. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem patrões injustos na relação com o empregado, também tem empregado que faz o quê? Que faz próprio mole, que empurra a vida e fica empurrado para a barriga. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica no TikTok, fica não sei aonde, o trabalho não faz. E alguns roubam. O cristão é um indivíduo que tem que fome, sede por justiça moral. Quando ele vê isso, o que ele quer? Onde ele estiver, eu lutarei. Para quê? Para ser justo. Nas minhas relações com as pessoas, trabalho, justiça. Por quê? Porque a minha prática ela é justa. Moralmente falando. Então ela é correta. Só que não é justiça legal, moral, é também justiça social. Em que eu me importo com o outro. Em que eu olho para quem sofre e me importo. Em que eu olho para o mundo, um país como Angola, e não tem como ver algumas misérias e ficar quietinho, fingir que não estamos a ver sobre o que eu comi alguma coisa, ou sobre o que eu estou muito bem. Não, eu me importo. Eu luto sempre com o quê? Com justiça. Eu desejo ver um mundo sem justiça, um mundo de igualdade de oportunidade, um mundo em que o filho pobre, por exemplo, pode entrar numa escola pública sem que precise pagar 200, 100 mil para entrar. Onde é que se viu isso? Um mundo em que a gente não precisa pagar, por exemplo, para estudar, sendo que não há condição muitas vezes. É justiça social em que há preocupação com as pessoas, em que eu como, eu trabalho para viver, eu desfruto do meu trabalho, mas eu tenho um sonho, eu tenho um anseio de quê? De contribuir, de ver uma verdade justa. A pergunta é, por que esse indivíduo, por que o indivíduo que tem fome de justiça tem isso? Por que é assim? Sabe por quê? Esse elemento aqui, veja algo interessante, não é o primeiro ponto, o primeiro degrau da bem-aventurança. Perceba que a fome e sede por justiça não é o primeiro item da bem-aventurança. É o quê? É o quarto. Por quê? Porque para que ele chegue nesse desejo, ele tem de ser o quê? Ser transformado. Esse desejo não é meramente um desejo de todo mundo. O normal para o homem é desejar, é ansiar. O quê? É ansiar e desejar aquilo que é seu apenas. É ansiar e desejar aquilo que apenas satisfaz. É ansiar e desejar aquilo que está centrado nele. Então ele basta dizer o quê? Ser rico, ele quer ter muitas mulheres, ele quer ter muitas propriedades. O desejo dele é esse. Agora, depois que o homem é transformado e percebe que ele é pecador, pobre de espírito, depois que ele chora para ser consolado pelo Senhor, depois que ele é mudado em ser manso, o coração dele foi o quê? Transformado. A mente dele foi transformada. Como? Ele experimenta a nova criação. Só que ele é nova criação nessa velha criação. O que isso quer dizer? Ele experimenta a realidade
do reino de Deus, que é o reino de quê? De justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? É amor, não é paz, alegria e ele experimenta o reino de justiça. E agora, qual é o anseio dele? O anseio dele é ver esse reino de justiça. Onde? Aqui agora. Só que ele está onde ainda? Nesse mundo da velha criação. Como? Corrompido. Em que é cada um por si, com todos. Como? Nesse mundo em que a gente vive, os homens vivem o quê? Buscando por essa fome, esta sede, de tudo, de muitas coisas, menos daquilo que é espiritual. Ele está buscando ficar rico, ter propriedade, conseguir ter uma grande roupa e ter algum destaque. Ele está buscando fazer o seu nome. É o que ele move. Só que o homem que é pobre de espírito, que chora e é consolado, que foi feito manso, ele experimentou que um novo mundo, uma nova realidade. Só que uma nova realidade, ainda onde? Nessa realidade velha. Então ele está aqui e ele não consegue mais olhar para alguma coisa aqui como normalidade. Ele olha para a injustiça social, moral e legal. Ah não, mas isso aqui é legal, mas é moral. Então ele está em uma constante tensão. A tensão do mundo novo que ele experimentou, vivendo no mundo velho. Enquanto em sua volta muitos desejam tudo e mais um pouco. O que ele deseja? Ele deseja é que esse reino que parece fuxo faça o quê? Apareça. Daquele que é em relação ao Pai Nosso. Pai Nosso, Senhor do céu, santificado. Já deu? Não. Venha o teu e seja feita a sua vontade. É isso que pulsa no seu coração. Porque ele experimentou isso. Ele experimentou o reino de justiça, o reino de paz, o reino de alegria, o reino em que há santidade. E agora então o que me pulsa aqui dentro é isso. Então ele luta por isso, ele se move por isso, e ele quer ver isso. Só que como? No mundo que não tem isso. No mundo em que quanto mais eu me dar bem, melhor, independentemente de ser quem está. No mundo em que oração eu vou me enriquecer, e isso significa que eu não vou ter que cuidar bem do meu empregado, outro não vou passar a vida. No mundo em que oração eu vou conseguir ter aquela posição, e em nome dela, posso desfazer algum problema. Então ele está aqui, em conflito. No mundo em que maridos falam das mulheres, no mundo em que pais deveriam educar, maltratam e mandando aos filhos, no mundo em que o normal se tornou anormal e o anormal virou normal. E ele está aqui. Enquanto todo mundo sonha, deseja com algumas coisas. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Entendeu o que? A vontade de Deus se cumprir. E qual é a vontade de Deus? É um mundo de justiça. É uma verdade com justiça. São relações com justiça. É a caminhada com justiça. É a relação patrão e empregado tendo o que? Justiça. É a realidade em que se vive de forma justa. Esse é o bem-aventurado. Que faz o quê? Que consegue estar nesse mundo ainda caído, ainda corrompido, mas ele consegue, por aquilo que ele viu, pelos olhos que foram abertos, a metanoia que ele sofreu, ele não consegue mais olhar para o nosso mundo e para o meu corpo não mais. Agora, a pergunta é: como é que a gente vai conseguir estabelecer isso num mundo como o nosso? Aqui entra o versículo
de número 5. Que fala de quem? Que fala dos mansos. O cristão deverá aprender a conciliar a busca por justiça e aliá-la com a mansidão. Para quê? Para que ele consiga não se ver frustrado completamente, porque ele perceberá que todos possam que ele fizer. Vou dar um exemplo. Como pastor, eu sonho que a nossa comunidade um dia tenha uma casa de passagem. A casa de passagem servirá para quê? Para podermos receber, sabe, num hospital como Geral do Camão, fica muita coisa ali ao lado dos pacientes. Eu preciso ir para casa. Alguns vão à teimosia, mas outros estão ali para ir para casa. Outros que moram muito distante, e o táxi não chega. Outros que poderão chamá-lo ou alguém da família na madrugada, se não estiver ali, complica. É um sonho em ter uma preocupação perto dos hospitais. Para quê? Para que a pessoa possa, por exemplo, lá, passar a noite, tomar um banho, tomar uma sopa, ter ali uma psicóloga ou um psicólogo que pode ouvi-la, ter um pastor que pode orar por ela, e no dia seguinte ela pode sair ali e ver o seu paciente bem perto sem nenhum problema. Isso poderá ajudar alguma coisa, mas isso não resolverá tudo. Sabe o que eu quero dizer? Isso é justiça social. Isso ajuda, isso ameniza. Por quê? Porque como alguém experimentou o reino, o nosso anseio é que o reino se materialize cada vez mais possível. É poder estar num mundo já justo. Só que nós não conseguiremos por nós mesmos fazer isso em plenitude. Por quê? Porque esse mundo ainda está caído. Este mundo ainda está na minha natureza. Então, ainda que a gente faça muitas coisas e devemos fazer, não resolverá. Aqui entra a mansidão do ano passado, que faz o quê? Ao mesmo tempo que eu me indigno, eu espero com algo. O quê? Eu sei, não serei eu a confrontar isso. Eu confio então em Deus. Eu espero então em Deus. Só que é uma espera não passiva. É uma espera de quem se move, de quem está agindo. É uma espera de quem está fazendo alguma coisa, mas tendo a consciência. O que eu estou fazendo vai contribuir. Vai contribuir, mas não vai mudar completamente. Resumindo, o que eu estou fazendo é uma forma de mostrar para esse mundo que existe uma nova realidade. Existe um mundo de justiça. Existe um mundo em que há justiça social. Existe um mundo em que há justiça legal. Existe um mundo em que há justiça moral. Que mundo é esse? É o reino de Deus. Que já chegou e ainda não. Já chegou, mas não em plenitude. E eu vivendo, buscando justiça, só uma prova, só um sinal de que o reino chegou. Mas por que então ainda tanta corrupção? Porque o reino não chegou ainda em quê? Em plenitude. Então, eu faço o quê? Eu estou agindo, eu estou com fome, eu estou com sede, de forma justa e com uma consciência. Porque não resolverá o problema. Mas a crença no fato de que brevemente o reino se consumará. Jesus irá para consumar aquilo que ele começou. Então eu ajo aqui, eu tenho zelo, eu tenho fome, eu tenho anseio, eu me movo por querer ver as coisas acontecerem, mas eu tenho noção de que as coisas do mundo não mudarão completamente, meramente, porque eu estou agindo de forma justa. Eu faço o quê? Eu ajo, mas confio no Senhor. Eu ajo, mas espero no Senhor. Eu estarei agindo, mas sempre esperançoso de chegar ao dia. A parte final do versículo. Eles serão completamente satisfeitos. Por quem? Por Deus. Esse meu desejo, esse meu anseio, essa minha fome por justiça, essa minha fome de ver a vontade de Deus
justiça, eu posso me alegrar no que? No fácil. Porque chegará o dia em que Ele cumprirá aquilo que Ele prometeu, em que Ele consumará aquilo que Ele prometeu. Eu serei completamente satisfeito. Digamos, eu verei esse desejo de fato realizado, esse anseio por justiça, eu verei de fato um reino sem mais corrupção moral, corrupção legal, corrupção social. Eu verei um mundo sem mais uma vida torpe. Eu verei um mundo em que a vontade agora abertos. É por isso que o cristianismo é muito mais do que a igreja. É sobre o tipo de gente que nos tornamos. É sobre a mentalidade que agora passamos a ter. É sobre a nossa visão de mundo ser até transformada. É sobre o que agora temos a mente e a visão completa. Não vemos mais as coisas como o mundo vê. Só podemos ver as coisas como o mundo vê. E o Evangelho é o quê? O Evangelho é a respeito da morte de Jesus. Se Jesus não morresse, se Jesus não ressuscitasse, nós não poderíamos ver o mundo como ele é e dizer, está errado, não deve ser assim. E como é que a gente consegue ver isso? Porque o Evangelho abre a nossa mente, muda o nosso pensar e transforma os nossos desejos. Por isso, esta manhã, eu vim dizer-lhes, pastor, eu sou cristão. Eu pergunto, o que é que de fato te faz ter certeza que você é cristão? Não, porque eu vou à igreja, né? Eu, aos domingos, estou aqui na NPJ. E no dia de semana, estou no grupo de crescimento. Não basta. O que nos torna cristão não é o frequentar a igreja apenas. O que nos torna cristão é a percepção de que a nossa mente foi mudada e os nossos anseios foram transformados. A mente mudada me faz ver esse mundo decadente e caído. E o coração transformado me faz continuar a ansiar, desejar, só que não mais as coisas que todo mundo anseia e deseja. Eu passo a ansiar, a desejar, a buscar, a ter fome e sede. Por quê? Por justiça. Ou então, por ver a vontade de Deus materializada, concretizada, em plenitude. Aí sim eu sou cristão. Aí sim, se os meus anseios, se os meus desejos não são mais apenas o que todo mundo tem, mas são aqueles. Pastor, então quer dizer que sonhar, ter uma casa, ter carro, é pecado? Não, não é isso, não esqueça, isso aqui é uma bênção. Quero ter casa, quero ter carro, quero ver bem, isso aqui é normal. O que não é normal é você fazer disso a razão do teu viver. Agora, quando é que eu sei que eu sou cristão? Quando o meu maior anseio, minha maior ambição, o meu maior desejo, a fome da minha alma, a sede que eu tenho, é o quê? É justiça. É ver o reino de Deus
se materializar. Agora, esse anseio, essa fome, a gente constrói como? Começando com o fato de que nós fomos tocados pelo Evangelho, que nos fez ver que somos pecadores e que o mundo está no caos, está em desordem. E então, nesse mundo em desordem, o que a gente sonha é ver a ordem de Deus ser estabelecida. Aqui entra algo bonito. É que desejo de ver a ordem de Deus estabelecida neste mundo me leva a fazer o quê? A começar agora a participar um pouquinho dessa ordenação. Então, quando eu pratico justiça, então, quando eu sou um patrão que lida com o empregado de forma justa, quando eu sou empregado que faz sentido meu nome como empregado, quando eu sou um marido, de fato marido, uma esposa, de fato esposa, quando eu entendo a minha função e caminho em justiça legal, em justiça moral, em justiça social, eu estou fazendo o quê? Começando a dizer, eu anseio, eu sonho por ver uma ordem nesse mundo em desordem. Mas eu sei de uma coisa, a ordem que eu quero ver, eu não conseguirei fazê-la em plenitude. Mas eu posso participar dela, fazendo a minha parte e esperando que chegará o dia em que o reino se estabelecerá em plenitude. E o mundo em desordem estará o quê? Ordenado, organizado, como deveria ser em irmãos. Cristão precisa, ou é aquele que deseja, que anseia, que tem fome, que tem sede de coisas espirituais. Para que eu termine, eu pergunto então a vocês. O que é que vocês têm desejado? O que é que seria a tua grande ambição? O que tem mexido com você, como aquilo que mexe com você, move você e te leva a viver? Permita que eu me diga algo. Como pastor, seria interessante dizer, olha, fiquem mesmo rico apenas, busquem isso ali. Porque assim vocês vão contribuir com a igreja. E a igreja pode se consolidar. Mas não. Isso não é cristão. Como pastor, eu lhe diria, se você é cristão, o que tem que palpitar o seu coração é ver, é se materializar em você e no mundo a vontade de Deus. É cultivar os princípios que o glorificam, que tem a ver com viver como Ele quer. Então, se eu ser um rico, serei um rico que vive como? Em justiça. Se eu ter muitos bens, eu terei muitos bens. Mas o meu grande anseio não é os muitos bens, é ver a justiça, é ver o reino se materializar. Então eu terei roupa, terei propriedades, serei um grande acadêmico, mas o meu grande sonho não é meramente ser um grande acadêmico, é ver o quê? É poder dizer, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então eu formarei uma bela família, forme a família, mas o teu grande sonho, a tua grande ambição não é meramente ter a família, é poder dizer, a justiça do reino tem estabelecido nessa terra. Meu grande sonho, minha grande ambição, minha grande fome, meu grande desejo como cristão é viver de forma que eu caminhe como Deus quer e é ver este mundo a caminhar como Deus quer. Veja a tônica. A tônica é o caminho como Deus quer. É o caminho em justiça. E o mundo também caminhando em eu caminhar em justiça, conseguirei fazer isso. Se eu cultivar é indispensável. Então, conviver não tem conversa. Por quê? Porque é a medida que eu caminho com Deus na oração, que eu caminho na leitura bíblica, que eu caminho na comunhão com os santos, que eu
eu sou o quê? Moldado cada vez mais a caminhar conforme esta promessa serve. E é colocando em prática a justiça com os outros, a justiça com a esposa, com o esposo, com o filho, com o empregado, com o patrão, com o vizinho, com quem que seja, que eu estarei cooperando com o quê? Com aquilo que eu sou maior. Dever agora um mundo também em quê? Em ordem, organizado, andando em justiça, mas sempre com a consciência. O que eu farei, os meus passos não mudarão o mundo. Entendam isso, irmãos. Nenhuma ideologia, nenhum movimento que a gente fizer, nenhum partido político poderá fazer com que o mundo viva em justiça plena. É utopia. A justiça que o cristão anseia para este mundo só será possível se materializar quando o reino de Deus em plenitude chegar aqui. É por causa disso que o cristão pode ter partido político, mas nunca deve ter um Messias político. Nunca deve achar que o meu partido é a solução para este mundo. Nunca deve achar que o meu homem aqui, que aquele indivíduo lá, não importa quem ele for, todos os governos de esquerda, de direita, UNITA, MPLA, não importa o partido, quem tiver no poder um dia, vai passar, vai sair, porque eles não conseguirão estabelecer esse reino de justiça como deveria ser. Então chegará quem? O reino de Deus poderá, de fato, trazer uma nova realidade de um mundo de justiça, um mundo como Deus quer, um mundo em ordem como Deus idealizou. Portanto, tem políticos que admirem, acompanhem partidos normal, só não os mencionizem, porque eles não poderão trazer a justiça que nós desejamos como cristãos, porque eles não poderão trazer em plenitude. Por isso, se envolvem em trabalhos sociais, construam coisas, construem casa para gente doente,